Abre sua Bíblia em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Temos dado continuidade à reflexão sobre renovação da mente. E a nossa renovação de mente passa por um questionar, um reavaliar de valores. E hoje eu quero falar sobre ganhos e perdas. Mateus 16, os versículos 24 a 27. Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Sobre ganhos e perdas. Se eu perguntasse aqui o que vocês preferem, é natural que vocês diriam que preferem ganhar. Parece que é natural que queiramos ganhar. Mas a ideia de que vamos sempre ganhar é uma ideia utópica. Porque às vezes nós deixamos nos iludir e pensar assim: vou ganhar sempre. Não se ganha sempre. Se perde, né? O Guarani perdeu. Que chato, né? Verdade, né? São Paulo também perdeu. O Corinthians ganhou, logicamente o Oeste perdeu, não é? E assim vai. A vida é marcada por ganhos e perdas. Mas às vezes, para ganhar, a gente perde. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, vocês devem conhecer Gustavo Kuerten. Gustavo Kuerten é o mais conhecido ex-tenista brasileiro, tricampeão de Roland Garros. É o único tenista da história a ganhar de Pete Sampras e André Agassi no mesmo torneio. Ninguém fez esse feito. Se alguém vai dizer assim, qual foi o grande feito do Guga, não foi só ser o número 1, foi ganhar dos 2 melhores do mundo num torneio só. Ganhou. Ele aposentou-se precocemente do tênis em função de uma grave lesão no quadril. Ele fez 3 cirurgias e nenhuma delas resolveu, pelo contrário, se agravou. E hoje o Guga não consegue jogar tênis como jogava, evidentemente, mas nem consegue praticar muito devido a essa grave lesão no quadril. Para ganhar, ele perdeu. Ronaldo Nazário, também conhecido como o Fenômeno. Quem assistiu este homem jogar futebol, entende por que ele é chamado Fenômeno. Ele foi ex-atacante do Cruzeiro, Real Madrid, Milan, Seleção Brasileira de Futebol, dentre outros times que representou. Ele ganhou o título de melhor jogador de futebol do mundo em 2 ocasiões, 1996 e 1997. Eu lembro que uma vez uma pessoa que não entendia nada de futebol perguntou para mim: ele é bom mesmo? Eu falei: é excelente. No momento ele é, de fato, o melhor. Ninguém é melhor que ele. Aposentou-se do futebol em 2011, jogando pelo Corinthians. Você vê que perda. Impressionante, né? A pessoa joga no Real Madrid e termina a carreira no Corinthians, gente. Aposentou-se do futebol em 2001, em função de fortes dores, de lesões seguidas no joelho. Ronaldo Fenômeno jogava no limite da capacidade humana, para vocês terem uma ideia. A força física que ele empreendia, a velocidade que ele fazia os seus ataques, estava no limite da capacidade. O joelho, principal articulação usada por ele, não resistiu. E há uma cena, ele jogando futebol no campeonato italiano, uma cena triste dele chorando, sendo retirado do campo devido à sua lesão. Ele ganhou, mas para ganhar,
Ele perdeu. Um pai de família levanta-se cedo. Claro, os que estão trabalhando, não os aposentados, né, gente? Aposentado já pode dormir até mais tarde, é outra vida, né? Amém, José Luiz? Mas o não aposentado levanta-se cedo, vai para o seu trabalho, deixa em sua casa a esposa, seus filhos, vai ganhar o pão. Ao final do mês, o salário é depositado em sua conta. Mas para ganhar, ele perdeu. Ele perdeu a companhia de sua esposa, a companhia de seus filhos, o estar em casa, o poder desenvolver outras coisas, quando estava lá se dedicando a prestar um serviço para a empresa que o contratou. Para ganhar, ele perdeu. Quantas mães dedicam boa parte das suas vidas ao cuidado da casa, ao cuidado dos filhos, e por esta razão, às vezes abrem mão de fazer um curso profissionalizante que vai lhes dar uma condição melhor, de ganhar algum recurso, de melhorar a sua profissão e assim por diante. Mas, às vezes, quando nós vemos o inverso, nós vemos algumas mulheres, no caso, tendo esta projeção, fazendo cursos, melhorando a sua qualidade profissional, mas depois de 10, 20 anos, ao olhar para trás, diz: puxa, eu perdi tempo de convivência com meus filhos. Eu não consegui cuidar da minha casa. Às vezes já separada do marido, porque no caminhar, ao ganhar, perde. E assim de ambos os lados. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava buscando uma melhor qualidade no ensino. E aí então surgiu uma possibilidade de fazer um curso de imersão em grego. Para isso eu precisava viajar e passar 15 dias fora. Então eu fiz essa viagem, eu passei 15 dias estudando grego, de manhã à tarde e à noite, para poder dominar razoavelmente o idioma. Nesses 15 dias eu deixei o convívio da minha amada esposa, as crianças eram pequenas, por 15 dias eu estive afastado, perdi de estar com eles, ganhei em termos de conhecimento, de poder lidar com um novo idioma, no entanto, ao ganhar, eu perdi. Você está aqui, você louvou o Senhor, agora você está ouvindo a mensagem, mas você está perdendo o Faustão. Alguns discordaram, né? Bom, vamos mudar a ilustração então. Você está perdendo de fazer alguma outra coisa que você poderia estar fazendo. Talvez você quisesse hoje ter ido ao shopping, passear, comer um lanche com algum amigo, não é verdade? Mas ao ganhar, perde de alguma maneira. Imagina então que você está se preparando para uma qualificação no seu estudo. E aí então você vai precisar prestar um vestibular ou um concurso. E você está estudando, está empenhado naquilo, já se inscreveu, a inscrição não foi nada barata. E aí seus amigos mandam uma mensagem: esse final de semana vamos para a praia, vamos conosco? E você, não vai dar. Eu tenho que estudar. E aí aqueles amigos que ninguém merece, enquanto você está estudando, eles mandam mensagem da praia, fotos. Se identificou, Rafael? Já fizeram isso com você ou você fez com alguém? Ele que fez com alguém, imagina que maldade. Né? A pessoa está lá estudando, se esforçando e você, nós aqui. Né? Faltou você. Ainda coloca o nome da pessoa do lado, assim, uma coisa realmente muito sádica. Ao ganhar, também perdemos. Não é verdade? Se pararmos para pensar, nesta vida a gente está sempre entre ganhos e perdas. Ao ganhar, perdemos, mas se nós não perdermos, também não ganhamos. Parece o discurso da Dilma, né? Mas é mais ou menos isso. Para ganhar, a gente às vezes tem que deliberadamente perder.
deliberadamente abrir mão de algumas coisas para que possamos ganhar outras. E na vida cristã é assim também. Jesus está dizendo claramente: olha, quem quiser ganhar a sua vida vai perder, e quem a perder por amor de mim vai ganhar. A lógica de Jesus é contrária à nossa lógica, pois nós achamos que ao ganhar, ganhamos. Ele diz: ao ganhar vocês perdem, ao perder vocês ganham. E a gente fala: puxa, que estranho isso. E qual é o grande diferencial? O grande diferencial é por minha causa. A razão pela qual nós escolhemos perder algumas coisas para ganhar outras coisas. Então imagina você que para você ter uma profissão melhor, para você melhorar o seu ganho no emprego, você tem que fazer um curso no exterior, por exemplo. Você tem que viajar para outro país, consequentemente passar lá talvez um mês. Você escolhe privar-se da sua família, estar um mês fora, passar o perrengue todo de estudar lá fora, mas quando você volta, aquela melhoria no seu salário é um ganho que justifica a perda daquele um mês de investimento. Percebe que é proposital? E então perder não é ruim quando nós perdemos por uma razão maior, por uma razão que justifique aquela perda, e esta razão vem a ser para nós um ganho. Quando nós conseguimos de alguma maneira agregar valor àquilo que nós estamos fazendo. E Jesus disse que o diferencial é por minha causa. Jesus disse que o que adianta um homem ganhar o mundo e perder sua alma? Quero trabalhar essas duas expressões: ganhar o mundo e perder a alma. Quero fazer algumas perguntas para que vocês pensem. É possível ganhar o mundo sem perder a alma? É possível perder a alma e ainda assim não ganhar o mundo? É possível não ganhar o mundo e ainda assim ganhar a alma? São perguntas que o texto pode levantar para nós. Vamos falar sobre ganhar o mundo. Primeiramente, nós precisamos entender que ganhar o mundo é uma força de expressão. Ninguém ganha o mundo no sentido físico, porque o mundo tem dono. O salmista diz no Salmo 24, do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos que nele habitam. Então ninguém vai ganhar o mundo nesse sentido literal. Ganhar o mundo significa realizar-se como pessoa, ou realizar um feito, conquistar, poder realizar alguma coisa, poder ter, poder fazer, ser conhecido e assim por diante. Nós entendemos ganhar o mundo como você ter para si aquilo que você quer ter, fazer o que você quer fazer e ser o que você quer ser. Não creio que haja um problema necessariamente em ganhar o mundo, mas como se quer ganhar o mundo? E para que ganhar o mundo? Pois Jesus disse que no afã de ganhar o mundo, nós podemos perder a alma. E se para ganhar o mundo vamos perder a alma, Jesus está dizendo: não compensa. É um péssimo negócio. É melhor perder o mundo e ganhar a alma, a ganhar o mundo e perder a alma. Pois o mundo, como nós o conhecemos, está sob o poder do maligno. E o que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procedem de Deus, mas procedem do mundo. E o mundo passa, bem como também a sua concupiscência. Colocar o nosso coração naquilo que é passageiro pode ser uma grande roubada. Assim, Jesus pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? A resposta a essa pergunta é nada. Não adianta nada. No afã de ganhar o mundo, perdermos a nossa alma, pois a alma vale mais que o mundo. E ele está falando da sua alma, a sua vida. Aquilo que você é mais importante do que aquilo que você aspira a conquistar, ou seja, o mundo. A equação, às vezes, é trágica.
ganhar o mundo pode significar perder a alma. Será que Deus quer que ganhemos o mundo? Será que Jesus não está chamando a nossa intenção ou a nossa atenção para o fato de que ganhar o mundo não é algo que legitime os nossos esforços? Não é algo sobre o qual você deve empreender todos os seus esforços, gastar todo o seu tempo? Pois o mundo, conforme o sábio diz, é algo passageiro, e tentar ganhar o mundo pode significar correr atrás do vento. Pode significar você colocar tudo o que você tem numa bola de sabão, uma bolha de sabão que se desfaz. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Em Eclesiastes 3 ele disse: eu realizei o que eu queria realizar. Eu fiz o que eu queria fazer. Eu conquistei o que eu queria conquistar. E ao final das contas eu me perguntei: do que adiantou? Ele diz: nada. Pois eu descobri que a vida é um constante correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas nós sabemos da história de muitas pessoas que tentaram conquistar o mundo, algumas delas chegaram a conquistar o mundo. Mas quando perguntaram a Gustavo Kirten o que o levou a perder a posição de primeiro do mundo, ele disse: é mais fácil ser o primeiro do mundo do que permanecer sendo o primeiro do mundo. Pergunte para os boxeadores, né? Chegar a ser o número 1 no ranking é uma batalha, mas se manter lá é mais difícil, porque aí então você passa a ser desafiado pelos melhores dos melhores. Chegar a ser o número 1 do tênis mundial foi algo maravilhoso, mas no ano seguinte, lá estava os velhos defensores do título, combatendo o próprio Guga e destronando-o da sua posição privilegiada. Às vezes é um esforço muito grande que não justifica, porque às vezes na tentativa de ganhar o mundo, nós nos matamos, nós nos destruímos. Salomão conquistou riquezas. Salomão era conhecido pelo mundo todo como o homem mais sábio do mundo. Podia fazer o que queria. E chegou uma hora em que seu coração se encheu de soberba, e a Bíblia diz que ele já não temia ao Senhor como outrora. E tendo se entregado à idolatria, ele acabou sendo causa de destruição e derrota de toda a nação de Israel. Nunca mais Israel ficou firme depois do governo de Salomão, porque ele conquistou o mundo, mas a preço muito elevado, ao perder a sua própria alma. Nabucodonosor foi o homem que conquistou os vastos territórios do Império Babilônico. Podia fazer o que quisesse. Daniel disse: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Todos os reis estão debaixo das tuas mãos. Se tu disseres, este morre, ele morre. Se tu disseres, este vive, ele vive. Um homem que tinha um imenso poder em suas mãos. Morreu. Seu reino se desfez. Seu filho não conseguiu manter todo o seu poder, e assim o governo babilônico, o reino babilônico foi dividido entre os medos e persas. O rei Alexandre Magno, aos 32 anos, ele era o homem que mais havia realizado conquistas em todo o mundo. Nunca foi derrotado. A conquista de Tiro é um evento na história a que até hoje os generais estudam. Porque a cidade de Tiro era praticamente impossível de ser conquistada. Alexandre o Grande conquistou Tiro. E a maneira como ele conquistou deixou todos os generais alarmados, dizendo: nunca vimos uma habilidade como essa de um rapaz de 30 anos de idade. Ele foi conquistando até o rio Ganges. E quando chegou no rio Ganges,
diz a história que ele chorou. Mas ele chorou porque olhando para frente ele diz, não tenho mais nada a conquistar. E precocemente, por razões não conhecidas, ele morreu aos 32 anos de idade. Não podendo retornar à sua capital, ele morreu em Babilônia, quando retornava das suas conquistas. Jovem, teve sua vida tragicamente vencida. Conquistou o mundo a custo de sua alma. Judas foi uma pessoa que, no afã até de conquistar alguma coisa para si, ele além de não conquistar o que quis, ainda perdeu sua própria alma. Porque tendo vendido o Senhor por 30 moedas, nem as 30 moedas ele conseguiu reter, porque de remorsos devolveu e foi suicidar-se. Então sim, é possível, na tentativa de ganhar o mundo, não ganhar o mundo e ainda assim perder a alma. E nós temos muitos outros exemplos, como por exemplo, o rico da parábola de Rico e Lázaro. Em Lucas 16, verso 19 a 31, Jesus diz, um homem rico, que se vestia de púrpura, que comia regaladamente, ou seja, ele comia o que ele queria, ele dormia em cama esplêndida, mas logo em seguida a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. E logo em seguida diz, estando no Hades, clamava dizendo, Pai Abraão, pede a Lázaro que coloque o seu dedo molhado na minha língua para aliviar os meus tormentos. Ganhou o mundo, mas perdeu sua alma. No entanto, Lázaro era um pobre, era um homem que jazia à porta daquele. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu e nem diz que foi sepultado. Logo em seguida diz, estando no seio de Abraão, viu o rico que estava lá no Hades em tormento. E Abraão disse, olha, você rico agora é atormentado, porque em sua vida você teve de sobra, mas viveu para você mesmo. Mas agora Lázaro, que sofreu todos os males, está aqui recebendo consolo no seio de Abraão. Lázaro, que tudo perdeu, tudo ganhou. O rico, que tudo ganhou, tudo perdeu. É assim que Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Há um americano chamado Howard Hughes. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1976. Ele é chamado O Aviador. Saiu um filme recentemente a respeito dele. Esse homem era um bilionário americano. Um homem que tinha uma fortuna impressionante. Ele era engenheiro industrial, produtor de cinema, diretor cinematográfico, um dos homens mais ricos do mundo no século passado. Só que ele era muito excêntrico. Ele tinha microfobia. Ele tinha pavor de micróbios. Já pensou você ter pavor de uma coisa que você não vê? É terrível isso, né? Ele constantemente estava se limpando, se esterilizando. As pessoas que viviam em torno dele estavam sempre sendo esterilizadas. Todo mundo que tinha contato com ele tinha que ter uma luva branca. Imagina essa situação. O homem rico, excêntrico, assumiu o controle de uma das empresas de aviões dos Estados Unidos e faleceu em 1976 totalmente sozinho, em péssimas condições de higiene. Durante um voo que ele foi levado do México para os Estados Unidos, ele morreu no voo, estando numa condição absolutamente abjeta. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo, porque ele não tinha o que realmente importava. Coitado dele, ele só tinha dinheiro, nada mais. Juan Manuel Fangio,
Quem conhece? Se você erguer a mão é porque você tem mais de 50, né? Em 1911, de 1911 a 1995, Juan Manuel Fangio era um piloto de automóvel da Argentina. Ele foi o maior ganhador de Fórmula 1 nesse período. Durante toda a sua vida, ele ganhou 8 temporadas, 5 títulos mundiais e 2 vices. Ele correu 51 grandes prêmios, com 24 vitórias e 28 pole positions. Alguns recordes dele não foram batidos ainda. No final da sua vida, aos 80 anos de idade, sabe o que ele disse? Eu fui apenas um corredor de automóveis, não fiz nada para o bem da humanidade. Pensou a pessoa chegar no final da vida dele e fazer um resumo disso na sua vida? O que este homem ganhou? Nada. Este homem perdeu. Ele sai da história como um perdedor. Porque um homem como ele, que conquistou tantas coisas, podia ter feito o melhor uso da sua vida. Mas ele foi tão somente um corredor de automóveis. Colocou seu nome na história do automobilismo, mas ele mesmo disse, não fiz nenhum bem para a humanidade. Já ouviram falar de Wayne McLaren? Wayne McLaren era o personagem do anúncio do Marlboro. Tá vendo? Aquele homem de Marlboro. Aquele homem morreu aos 51 anos de idade. Ele, nos últimos 25 anos, fumava 1,5 maço de cigarro por dia. E ele morreu de câncer de pulmão, numa situação terrível. Sofrimento terrível. Assim foi a sua morte aos 51 anos de idade. Não ganhou o mundo, mas perdeu sua alma. Janis Joplin, o pessoal do rock conhece. Cantora americana de blues e rock, participou do festival de Woodstock. Eu tinha 1 ano de idade quando aconteceu esse festival. Morreu de overdose em 4 de outubro de 1970 com apenas 27 anos de idade. Viveu uma vida louca, vida breve, como diz o Cazuza, que era fã dela. Pois o Cazuza disse, os meus heróis morreram de overdose. E ele morreu de uma maneira também lamentável e triste. Ganhando o mundo, perderam sua alma. Ou às vezes, nem mesmo ganharam o mundo. Porque foram ceifados de uma maneira tão triste e tão jovens. Como diz uma das canções, tão jovens, tão jovens. Assim, tantas pessoas, na intenção de ganhar o mundo, perderam suas almas e nem o mundo ganharam. Mas como nós podemos sair em meio a essa situação de ganhos e perdas como aqueles que verdadeiramente vão ganhar alguma coisa? O segredo está em voltar os nossos olhos novamente para o texto de Mateus 16 e observar o que Jesus diz, pois ele nos chama para um discipulado. Ele fala, você quer ser meu discípulo? Então, primeiramente comece perdendo. Negue-se a si mesmo. Escolha o que você vai perder. Porque dependendo do que você escolher perder, será o que você vai ganhar. E ele está dizendo, escolha perder a sua vida. Mas escolha perder a sua vida por uma causa justa. A minha causa. Por causa de mim, ele está dizendo. Porque se você perder a sua vida, se você negar a você mesmo, por minha causa, eu lhe garanto que ao perder, você estará ganhando. Pois ele diz, quem quiser preservar a sua alma, ou seja, quem não quiser negar a si mesmo, vai perder sua alma. Mas quem negar a si mesmo, perdendo sua alma, por minha causa, ganhará a sua alma. Pois,
quando nós perdemos por causa de Cristo, Cristo garante que a nossa perda se reverterá em ganho. Porque ao perder a vida, nós ganhamos a verdadeira vida, a vida eterna. Porque Jesus promete aos seus discípulos, àqueles que renunciando a si mesmo, tomam sua cruz e o seguem continuamente, que a estes o Pai dará vida eterna. E a vida eterna é a verdadeira vida, essa que receberá, esta que ganhará aqueles que intencionalmente escolherem perder esta vida. São palavras de Jesus. Pois ao tentar ganhar o mundo, perderemos a alma, mas ao confiar nossa alma ao cuidado de Cristo, nós ganharemos a vida eterna. Podemos não ganhar o mundo, e talvez seja essa realmente a intenção de Deus, que não queiramos ganhar este mundo, pois este mundo passa, mas ganharemos o coração de Deus. Ganharemos a vida eterna, aquela que Jesus tem prometido a todos aqueles que o seguem. Vamos ser mais práticos. Marcos capítulo 8. Vamos ler o que Jesus diz em Marcos, pois ali ele expande esse conceito. E de maneira muito clara, a partir do verso 34, Jesus diz assim, Marcos 8, 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Jesus vincula aqui a causa dele ao evangelho. Quem perder por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Verso 36. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que o homem pode dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está querendo dizer com isso que ganhar a vida e acabar perdendo a vida significa aquela escolha que as pessoas fazem de às vezes para preservar a sua vida, não renunciar a si mesmo e não seguir a Jesus. Pelo contrário, envergonhar-se das palavras de Jesus. Ao invés de manter uma postura de seguidor de Jesus, ser alguém que envergonha Jesus com o seu procedimento. Ou que se envergonha do que Jesus disse. Como Pedro que o negou diante da serva da casa do sumo sacerdote. E assim Jesus completa dizendo que se alguém desta geração se envergonhar dele, ele se envergonhará deste quando vier com os seus anjos. Porque quando ele vier com os seus anjos, ele trará consigo a verdadeira vida, a vida eterna que dará a todos aqueles que, abrindo mão de suas vidas, escolheram seguir a Jesus para ganhar a verdadeira vida, a vida que não tem fim, aquela que jamais ninguém poderá tomar de nossas mãos. Pois Jesus disse que nós devemos temer não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode pegar a alma e lançá-la no inferno. Assim, a nossa vida eterna jamais é perdida, porém esta vida pode ser perdida por vários motivos. Ainda avançando, Jesus fala noutra ocasião, Mateus capítulo 10, quando ele convida os discípulos. Nos versos 37 a 39, chama os discípulos para segui-lo, e ele diz claramente a eles quais são os termos pelos quais Jesus quer que nós o sigamos. Pois não adianta só seguir a Jesus, é necessário seguir a Jesus como ele quer ser seguido. Mateus 10, 37 a 39, Jesus dá as condições, ele fala assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Pois quem acha a vida perderá,
e quem a perder a sua vida por minha causa a encontrará. Jesus agora está falando mais especificamente, dizendo o preço de segui-lo. E às vezes o preço de seguir a Jesus significa que nós vamos às vezes causar uma reação negativa por parte de nossos pais. Quantos são os testemunhos que eu ouvi de japoneses que, conhecendo o Evangelho, resolvem seguir a Jesus e são literalmente expulsos da família, porque vão deixar de cumprir os procedimentos do budismo, que envolve cuidar da alma dos falecidos, colocando alimento naquele lugar que eles chamam de kamidama, onde coloca ali para os antepassados. Eles têm que escolher entre seguir a Jesus e desagradar seus pais. Quantas vezes, para seguir a Jesus, alguém de uma família tradicionalmente católica acaba desafiando toda a família? Porque alguns dizem assim: você prometeu no leito da morte de nossa mãe que nunca deixaria a nossa santa igreja. E Jesus está dizendo: quem amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. É uma decisão difícil, mas necessária. E às vezes perder esses relacionamentos, ou às vezes colocar esses relacionamentos em risco, é o preço do discipulado. É o que significa perder a vida para ganhar a vida. E Jesus vai adiante dizendo: olha, quem amar mais filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E Jesus está falando dos relacionamentos mais profundos, de paternidade e de filiação. No entanto, ele está dizendo que seguir a Ele é mais importante que estas coisas, pois isso às vezes é o que significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Noutra situação, em Mateus 19, dos versos 27 em diante, Jesus nos traz mais luz sobre esta questão, quando ele vai responder a uma pergunta de Pedro. Mateus 19, dos versos 27 em diante. Pedro lhe pergunta: nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Pedro tem razão. Quando a gente fala de Pedro como pescador, as pessoas pensam Pedro com uma varinha de pescar, de bambu, né? Um anzalzinho e uma isca ali na beiradinha do mar da Galileia. Não, Pedro era empresário, gente. Pedro tinha barcos, não era um barco só não, tinha barcos de pesca. E tinha gente que trabalhava com ele, gente que trabalhava para ele. João possivelmente era um dos seus sócios. Pedro era um empresário, Pedro tinha um comércio de pescaria. Ele tinha redes, ele tinha todo o equipamento, ele tinha família também, porque Jesus curou a sogra dele. Mas quando Jesus disse assim para ele: eu transformarei vocês em pescadores de homens, Pedro deixa a empresa dele, as redes, o relacionamento também que ele tinha lá em Cafarnaum, e ele segue a Jesus por onde Jesus vai. E agora ele diz para Jesus: Jesus, eu deixei a empresa do meu pai. Jesus, eu deixei a minha esposa lá na cidade com os meus filhos e eu vim te seguir. O que será de nós? O João fez a mesma coisa, o Mateus fez a mesma coisa, o outro também fez. O que será de nós? Jesus responde para ele: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Perderam e ganharam. Jesus está dizendo: vocês receberão uma posição de destaque e vocês julgarão as 12 tribos de Israel.
vocês serão honrados por mim. E o verso seguinte ele diz: e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Que coisa tremenda, né? Que negócio maravilhoso. Você chegar para um empreendedor e disser assim: olha, Jesus disse que se você deixar sua casa, tal, 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 você receberá 100 vezes mais. Ele diz: esse é o melhor negócio do mundo. Não tem negócio melhor que isso aqui. E aí, para fechar, ele diz: e além disso, a vida eterna. Entenda que Jesus não está falando de literalidade, tá? Um dia teve um rapaz que era da teologia da prosperidade e ele falou que isso aqui era literal. Eu falei: meu pai, não tem condições. Ele disse que se ele abandonasse a casa dele, Deus ia dar para ele 100 casas para ele alugar 99 e viver na 100ª. Eu falei: não é isso que o texto está dizendo. Não é. Sinceramente não é. Eu acho que Deus não é agiota nesse sentido. De maneira nenhuma ele vai fazer isso. Mas as 100 casas significa que ao renunciar à convivência, às vezes do seu pai, dos seus irmãos, você terá 100 outros lugares onde você terá paz, onde você terá irmãos. Eu e Iraci temos experimentado isso em nossa caminhada. Nesses 25 anos nós temos tido paz, nós temos tido irmãos, nós temos tido companheiros que andam conosco, cumprindo plenamente que o Senhor com certeza vai garantir a sua palavra. Temos sido amparados e protegidos, nunca nos faltou nada nesse sentido de relacionamento, de cuidado paternal, às vezes de companheirismo de irmãos. Eu estou privado da presença dos meus irmãos e eles sentem isso também, mas é por causa de Jesus e eu sei, e Deus tem me dado irmãos na caminhada, irmãos e irmãs, pessoas que se identificam conosco e caminham conosco, que amam a Jesus e são os nossos irmãos, às vezes mais chegados que os próprios irmãos carnais. E ele diz: vocês terão 100 vezes mais e vocês herdarão a vida eterna. Ao perder, ganharão. Em João capítulo 12, o Senhor Jesus, falando de si mesmo, ele diz: se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só. Versos 24 a 26 de João 12. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. O grão que é colocado no chão, nós deixamos de comer. Mas ao ser colocado no chão, ele morre. Mas ao morrer, ele germina. E ao germinar, ele produz muito. E Jesus estava falando dele mesmo, quando aqui ele diz claramente: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. A gente não deve gostar de uns versículos específicos da Bíblia, tá? Que o professor pode atestar para mim. A gente deveria gostar de todos os versículos, né? Mas tem uns versículos assim que parece que chamam a nossa atenção. Eu gosto muito desse 26. Ele é tão bem colocado. Dá uma olhada no que Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me. E para seguir a Jesus, às vezes nós temos que deixar de fazer tantas coisas, né? Às vezes coisas boas, mas que vão impedir que sigamos a Jesus. E ele diz: e onde eu estou, o meu servo também estará. Guarde isso. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Este versículo tem acompanhado minha vida. Eu percebo que na medida em que Deus me dá a oportunidade de servi-lo, o serviço que nós fazemos a Deus é acompanhado de uma honra constante.
Ele está sempre nos honrando. E a gente vê esse compromisso de Jesus. Quem me serve, o Pai honrará. Você não perde quando você escolhe servir a Jesus, porque a honra do Pai vai te acompanhar. O último texto desta noite, Lucas 14, versos 25 a 27. Vocês achavam que tinha poucos versículos sobre discipulado na Bíblia, né? Se enganaram, bem enganados. Só li alguns. Lucas 14, 25 a 27. Jesus diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e ele, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você pergunta, pastor, o que é novo aqui? Jesus coloca até o relacionamento conjugal. Já imaginou isso? Até o relacionamento conjugal ele coloca. Pois ele diz do paternal, do filial, do fraternal e também do conjugal. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Por isso nós precisamos pensar, calcular. Você quer ganhar ou você quer perder? Jesus disse: qual o homem que para construir uma casa não senta e planeja primeiro? Para que não seja o caso que não consiga terminar e as pessoas ao passar digam: olha, ele começou e não terminou. O qual é o rei, que indo para a batalha não calcula se com 10.000 vencerá o exército que vem contra ele com 30.000? Ele precisa calcular. Assim Jesus também nos incentiva a calcularmos, a pensarmos, a fazer a nossa renúncia. Pois o verso 33 ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero até te desafiar. Talvez seja interessante você fazer um inventário. Calcular tudo o que você tem. Por que não? Chegar à soma final de tudo que você tem. E você pensar o seguinte: tudo que eu tenho é mais do que o que Jesus está me oferecendo? Eu tenho absoluta certeza que sempre será menos. Porque Jesus lhe promete 100 vezes mais, com sofrimentos neste mundo, mas no fim a vida eterna. O título honroso de discípulo de Jesus, a honra do Pai que vai acompanhá-lo. A proposta de Jesus é extremamente generosa. Por isso ele diz que ao sermos discípulos, nós precisamos pensar bem e fazer a escolha certa, renunciando a nós mesmos. Por causa de Jesus e do Evangelho, nós ganharemos 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Você quer ganhar ou você quer perder? A decisão é sua. Pois quem ganhar a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, a ganhará. Um dia eu pregava, dei uma palavra no aniversário de uma senhora, era uma senhora rica em Pompeia, e teve a festa lá e tudo, me deram 5 minutos para falar. Eu pedi a Deus: Deus, dá-me sabedoria sobre o que falar a essa senhora, uma mulher que não tinha necessidade de nada. Eu disse a ela assim: se Jesus viesse hoje aqui na comemoração do seu aniversário, e ele dissesse para você: pede-me o que você quiser, o que você pediria? Eu disse a ela: não sei o que você pediria, mas eu quero te aconselhar a pedir. Peça a Ele o que ninguém mais pode dar. Peça a Ele vida eterna. Porque Ele já te deu tudo o que você poderia ter. Mas quando você pedir a vida eterna, Ele te dará
o que ninguém poderá tomar de você. Ela balançou a cabeça, concordou. Eu espero que naquele dia ela tenha pedido a Jesus a vida eterna. Porque assim, tendo ganhado o mundo, ainda vai ganhar a eternidade. Porque essa é a proposta de Jesus. Ele nos tem dar a vida eterna. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. O que realmente importa para você? Você está disposto a perder a sua vida para ganhá-la? Você está disposto a renunciar a si mesmo para seguir a Cristo? Ou você quer continuar tentando ganhar o mundo, ainda que você perca a sua alma? Neste mundo, para ganhar, muitas vezes temos que perder. E Jesus diz: para ganharmos a vida eterna, precisamos estar dispostos a perder. Perder a vida para ganhar a Cristo, por causa de Cristo, e receber dele a vida eterna. Senhor, eu aceito perder a vida para ganhar a vida. Eu renuncio a mim mesmo. Eu aceito tomar a cruz para seguir-te. Eu quero te servir. Quero ser como uma semente de trigo que é colocada no chão e morre, mas que uma vez germinado produz frutos para a tua glória. Eu quero que todos os meus relacionamentos estejam debaixo do teu senhorio. Eu estou disposto a perder o que for necessário perder, para ao final ganhar, como diz a tua palavra, 100 vezes mais, com sofrimentos nesta vida, mas por fim, a vida eterna. Reconheço que esta é a tua proposta para mim, e eu aceito em nome de Jesus. Amém.